Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos aqui mais uma vez, então, com o nosso programa A História da Foto. Hoje recebendo o professor Virgílio Cacheta Reis. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado. Para, junto com ele, então, nós analisarmos essa foto da reunião do Colégio Eleitoral, que elege Tancredo Neves presidente da República em 15 de janeiro de 1985. Professor, primeiro vamos identificar então personagens nessa foto? Bom, além do próprio Tancredo, Ulisses Guimarães, Aureliano. Tancredo com sua esposa, Risoleta Neves. Isso, é. Ulisses Guimarães, um pouco mais à esquerda de Tancredo Neves. O Aureliano Chaves. Aureliano Chaves, que tinha sido vice-presidente do presidente Figueiredo no governo anterior e que tinha então como dissidente ajudado na criação da Frente Liberal, que faz essa aliança democrática que suporta, que dá apoio a essa candidatura de Tancredo Neves. E derrota o primeiro civil candidato do regime militar. Verdade. À direita de Risoleta Neves, então, José Sarney, que foi eleito nessa oportunidade vice-presidente da República. Também um dissidente do PDS, de João Batista Figueiredo. Professor, José Sarney e à direita de José Sarney, Dona Marli Sarney, sua esposa. E fundamental, né? Ele, Aureliano, Marco Maciel, Antônio Carlos Magalhães, Bornhausen, né? Nomes que eram do governo e que rompem politicamente e passam a apoiar Tancredo Neves, né, que deixou o governo de Minas Gerais, então, e um dos políticos, né, uma das biografias mais completas da República. Eu queria que o senhor fizesse esse retrato dessa vida de Tancredo Neves na política brasileira. Tancredo, né, bacharel assim, em direito, vai ser promotor e depois dá os passos, né, na política, inclusive sendo um dos pouquíssimos brasileiros a ser primeiro-ministro. Primeiro-ministro do governo João Goulart. Primeiro-ministro do governo João Goulart. E foi o primeiro-ministro. Além de ter trabalhado com Vargas também, né? Ele foi diretor do Banco do Brasil no governo Juscelino Kubitschek. Depois ele vem a ser primeiro-ministro, vem ser ministro da Justiça do governo Vargas, e no suicídio de Vargas, na noite em que Vargas faz a última reunião, dá uma caneta de presente para Tancredo Neves. Que, salvo engano, seria a caneta que ele usaria no termo de posse, caso tivesse ocorrido em 15 de março. Não é? Então, uma trajetória sem paralelo na República e que terminou de forma trágica, né? Uma vez que às vésperas, né, não pôde assumir e, assim, frustrou, né, a expectativa de milhões e milhões de brasileiros que acreditavam, então, que haveria não propriamente uma ruptura, né? Tancredo não era, digamos assim, um político nessa vertente, né, se comparasse, por exemplo, com Leonel Brizola, né? Mas que houvesse uma mudança, né? Ainda mais diante do quadro dramático da economia brasileira, né? Nesse sentido, Tancredo escolhe um sobrinho para assumir o Ministério da Fazenda, né? Compromisso mantido pelo então vice-presidente José Sarney, que inclusive... Sobrinho Francisco Dornelles. Francisco Dornelles, filho do chefe da Casa Militar de Getúlio Vargas, general Mozart Dornelles. Também, né, novamente, a conexão, né, com o varguismo, né, e ficaria mais ou menos um ano no cargo, né, até ser substituído pelo ministro
Gilson Funaro, né? E Tancredo, então, não pôde assumir por motivos de saúde. Há muita especulação em torno disso, né? Antes, né, como estaria a saúde dele, mas o fato é que a chamada Nova República nasce de um modo muito dramático, né, porque havia muitas preocupações se o vice-presidente manteria os compromissos firmados por Tancredo Neves. E, ao reiterar o ministério, né, então o presidente Sarney sinalizou, né, a mudança de diretriz, né, ainda que sempre visto, né, como um homem do antigo regime, né, e não da chamada Nova República. Mas, né, tivemos aí a Assembleia Constituinte e depois finalmente tivemos aí, né, depois de mais de 2 décadas, as primeiras eleições presidenciais diretas, né, em que a população então pôde finalmente escolher o nome da sua preferência. A história é curiosa, né? E a forma como a gente leva o programa também, né, professor? Que a gente vai lá na frente, a gente volta, vai lá na frente, a gente volta. Pois então, voltemos um pouco. 1964, João Goulart, então, ele tomando conhecimento da vinda das tropas no processo, nesse movimento militar que iria derrubá-lo, que muitos chamam de golpe. Então há uma sessão no Congresso em que Auro de Moura Andrade, então presidente do Congresso, ele se dirige aos parlamentares dizendo que a nação estava acéfala, que o presidente da República havia abandonado. O presidente da República não havia abandonado, estava no Rio Grande do Sul ainda. Sim. Então houve-se uma voz no plenário gritando: canalhas, canalhas! E essa voz era de Tancredo Neves. Era Tancredo Neves a gritar para o presidente do Congresso, que era um adversário de João Goulart: canalhas, canalhas! Aquela voz que se escuta no discurso é a voz de Tancredo Neves. Momento de coragem, né? Momento de coragem. Tancredo Neves havia sido o primeiro-ministro, né? Depois Hermes Lima e depois Brochado da Rocha. Até que vem então a consulta popular que dá fim ao parlamentarismo. Isso. A vontade do povo foi respeitada, né? E João Goulart assume, mas diante também das dificuldades políticas e das adversidades econômicas, né? E o cenário internacional, que não lhe era favorável, né? Os norte-americanos não nutriam simpatia por ele, né? E aí há uma convergência de interesses internos e externos que vão resultar na derrubada, né, do presidente Goulart, e assume, né, então o general Humberto Castelo Branco, né? E Tancredo então mantém-se, né, na oposição, mas sempre de forma, como é que se poderia assim dizer, né? De forma firme, mas sem movimentos radicais, né? Como, por exemplo, apoiar a luta armada, né? Ele consegue atravessar, né? e impor uma derrota severa ao regime quando ele se elege governador de Minas, né? Pelo voto da população. Antes ele havia tentado uma terceira via, que era o chamado PP, né? Justo. Mas o partido não prosperou, né? Então era um partido que não abarcasse os radicais, que o MDB então abrigava, inclusive comunistas, né? Como o próprio Roberto Freire. Era o guarda-chuva da esquerda radical. Como o próprio Roberto Freire e outros de tendência mais moderada, ainda que a esquerda, né? Como o próprio Miguel Arraes, né? Então, Tancredo tenta essa terceira via, que não vai ter êxito, e aí retorna, como ele era muito habilidoso politicamente, elege-se governador por Minas Gerais e consegue ser o nome não só do MDB, mas da dissidência do PDS à presidência da República, né? Voltando então à matemática do colégio eleitoral, professor,
a composição do colégio era a seguinte: o PDS tinha 361 votos, o PMDB 273, o PDT 30. Já existia, então, já havia voltado o Brasil desde 1982. Em 1982, a pluralidade partidária. O PTB tinha 14 votos, o PT 8. E curioso que desses 8 votos do PT, havia uma determinação da liderança partidária, da liderança do PT, que eles se abstivessem de votar. E, no entanto, 3 parlamentares votaram a favor de Tancredo Neves. Corajosamente. Beth Mendes, Zé Eudes, do Rio de Janeiro, e Ayrton Soares, deputado federal por São Paulo. O senhor dizia corajosamente? Porque, contrariamente à orientação partidária, eles vislumbraram a perspectiva de uma frente democrática, uma frente que pudesse não só negociar a transição, mas implementar, que seria o mais difícil, principalmente no tocante à questão econômica. Então, o próprio Dornelles, ao assumir o ministério, não teria condições políticas, de se sustentar ao cargo diante do crescimento da inflação. Então, eu imagino que parte do PT, que seria preterida, ao subscrever a Frente Democrática, já vislumbrava a necessidade de um arco mais amplo, talvez pensando nos processos políticos pelos quais haviam passado Portugal e Espanha. Então, a direção do PT, já pensando talvez mais à frente, em que se vislumbrava que a nova república não se firmaria e que o PT, então, seria a opção da oposição mais atraente, eu não diria mais viável, mas mais atraente, diante, por exemplo, de nomes como o de Leonel Brizola, que já era governador do Rio de Janeiro. Então, já, digamos, essa primeiro racha, que nós poderíamos aí afirmar no PT, então, recém-nascido, e já sob a liderança do atual presidente da República. O presidente José Genuíno, no começo dos anos 2000, e a outra liderança, Luiz Inácio Lula da Silva, eles fazem uma análise, fazem talvez um meia-culpa, resgatando a figura desses 3 parlamentares, Beth Mendes, José Eudes e Ayrton Soares, no posicionamento em que eles tiveram. Eles acham que descumpriram as instruções partidárias, mas, no entanto, essa eleição de Tancredo Neves, ela se mostrou positiva na questão da reabertura, na questão da redemocratização do país. Sim, porque nós não podemos nos esquecer que houve tentativas de restauração do autoritarismo na Espanha, a Argentina também havia passado por isso. Embora no cenário internacional Estados Unidos e União Soviética começassem a caminhar, vamos chamar assim, para uma distensão maior, que resultaria inclusive na derrocada da União Soviética, o Brasil poderia passar também por uma tentativa de retrocesso. Dentro do próprio regime, na época do Geisel, já havia ocorrido isso, com o general Silvio Frota. E os radicais de direita ainda se movimentavam, então havia uma preocupação para que a transição pudesse, digamos, se firmar no regime democrático, plural, e a materialização disso seria a realização da Assembleia Constituinte, firmada em 1988 que era um compromisso de Tancredo Neves, que, apesar de não ter tomado posse, foi respeitado por José Sarney, esse compromisso. Sim, então a ideia de sairmos da transição para, digamos assim, uma normalidade democrática. Então, eu imagino que os 3 parlamentares do PT tinham isso em mente. Mas, por ironia da história, a ala
majoritária do PT, que era radical naquela época, hoje é moderada, né? Com os mesmos, ou com quase os mesmos representantes, né? Então, como... Nessa disputa, então, professor, pela presidência da República no colégio eleitoral, Tancredo Neves fica com 480 votos, Paulo Salim Maluf fica com 180 votos e são 26 abstenções. A eleição é no dia 15 de janeiro. Isso. E a posse seria no dia 15 de março. Nesses 2 meses, Tancredo Neves faz viagens, se apresentando, levando o que ele, para esses países visitados, o que ele imaginava de seu governo, e talvez ele não tenha cuidado muito da questão saúde, né? Dia 14 ele é internado. Continue. Era quer dizer, a preocupação, vamos dizer assim, com a saúde política do país fez com que tenha sido ignorada a própria saúde. A própria saúde. Ele tinha medo de que ele, parando para uma cirurgia ou coisa parecida, não se permitisse a posse de José Sarney. Ele tinha esse temor, então ele levou ao extremo. E aí ele é internado, não tem como, ele é internado dia 14, na véspera da posse. E o que mostra, né, a preocupação com a questão da transição. E também com a questão dos vices, né, desde Pedro Aleixo até Aureliano Chaves. Né? Então, Tancredo acompanhou isso de perto, né? E há um poema de Afonso Romano de Santana, né, em que ele trata do papel que Tancredo vai ter nesse processo. Não é? É um poema a ser recuperado, né, nesse momento. Né? Então, Sarney assume e, com percalços, como seria de se esperar em uma transição, consegue, né, ir até o fim do mandato, perde 1 ano, né, seriam 6, passa para 5, mas há a realização da Assembleia Constituinte, a nova Constituição e a realização das eleições diretas, né, em que a oposição achou que finalmente chegaria dessa vez, não pelo colégio eleitoral, mas pelo voto popular. Tancredo Neves falece, então, em 21 de abril de 1985, trazendo uma comoção a todo o país e não vendo, então, o resultado dos passos que ele deu no caminho da redemocratização do Brasil. Queríamos agradecer a presença do professor Virgílio Cacheta Reis, que nos acompanhou, então, na leitura da foto de Tancredo Neves sendo eleito presidente da República na reunião do Colégio Eleitoral em 15 de janeiro de 1985, a última eleição indireta no Brasil. Professor, muito obrigado. Obrigado novamente. Até uma próxima vez, então. Muito obrigado.